Só fica de fora quem quiser mesmo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Quero que você abra a sua Bíblia, queridos. No livro de Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Até confesso que eu havia preparado uma palavra, uma direção para ser ministrada, mas hoje pela manhã o Espírito Santo colocou esse texto no meu coração, então a gente vai receber essa palavra da parte de Deus, até onde o Espírito Santo permitir que a gente avance. Mateus capítulo 4, versículo 1, ele fala sobre aquilo que todo homem, toda mulher de Deus, ele enfrenta na sua vivência ministerial, no seu crescimento. E o que eu quero falar nesse momento ao seu coração é sobre vencer as tentações, vencendo as tentações. Lá no livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 8, deixa a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 4, mas 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz que o Filho de Deus, ele foi chamado para desfazer as obras das trevas. Ao final de contas, o mundo ele jaz do maligno e as armas que o Senhor colocou em nossas mãos, elas são poderosas para nas regiões celestiais lutarem contra principados, contra potestades. E nós aprendemos a vencer o maligno, a desfazer as obras das trevas. Vencendo as tentações é fundamental para que a gente cresça até a estatura do varão perfeito. Mateus capítulo 4, versículo 1, eu vou dividir esse capítulo, esses versículos que nós vamos ler, em 3 pontos, em 3 tentações que eu e você devemos vencer para prevalecer contra as trevas, contra as armadilhas, contra as ciladas de Satanás, porque sim, nós, obviamente, fazemos tudo para a glória de Deus, buscando conhecer a Deus, mas o próprio apóstolo Paulo lhe declara que nós não podemos ignorar as ciladas do maligno. Nós não podemos ignorar aquilo que se opõe contra as nossas vidas, o nosso opositor, porque o diabo ele não é o inimigo de Deus, Deus já o derrotou. O diabo se manifesta hoje como inimigo da igreja, meu e seu. E contra ele, Jesus Cristo, ele nos deu poder e autoridade para que nós venhamos a vencer cada uma dessas tentações. A primeira tentação, Mateus capítulo 4, versículo 1, declara: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante, a Bíblia declara que Jesus ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Existe um fator permissivo de Deus, e nós passemos pelas tentações. E quando nós avançamos, quando nós prevalecemos contra as tentações, a Bíblia diz que nós somos aprovados. E há um outro nível de maturidade sobre nós, e um outro nível do favor de Deus sobre as nossas vidas. Isso é tão próprio de Satanás, que no texto que nós lemos diz que uma das manifestações dele, não só como o pai da mentira, mas ele é o tentador. Isso faz parte da natureza das ações malignas. Isso faz parte da operação dele aqui. Ele é o tentador, aquele que fica nos tentando, aquele que fica nos acusando de dia e de noite. E a primeira tentação que se manifesta é o isolamento. Digo isolamento. Isso é tão real, isso é tão espiritual que
vai geração, vem geração, passam dezenas, centenas, milhares de anos. E a palavra do Senhor, ela continua viva sobre cada um de nós, nos instruindo, nos ensinando sobre essa tentação que aconteceu há 2000 anos atrás. E hoje é algo que está sobre a vida de tantos cristãos. O isolamento, a tentação de viver isolado. Afinal, o Jesus que transformou a água em vinho, o Jesus que andou sobre as águas, e o Jesus que mais tarde ele pega ali alguns pães e peixinhos e multiplica até alimentar 15.000 pessoas. Qual era a dificuldade? Se ele estava com fome naquele deserto, dele pegar uma pedra e transformar aquela pedra num x-salada. Ele tinha poder para isso, sim ou não? Sim. Porque Cristo ele não tinha algum poder. Todo o poder, toda a plenitude de Deus estava e habitava em Jesus Cristo. Ele poderia sim ter realizado aquilo. Qual a diferença desse momento em que ele não transformou a pedra em pão para o outro momento onde ele começou a multiplicar pão de forma milagrosa? É que aquela multiplicação de pães alcançou 15.000 pessoas e nesse momento Cristo, ele estava sozinho no deserto, ele estava isolado. E o evangelho, o poder, o amor, o perdão, a compaixão, a glória do Senhor não pode ser manifesta em isolamento. Tiago vai dizer isso de outra forma, Tiago 4:2. Porque muitas pessoas não conseguem crescer em Deus. Cobiçais e nada tendes. Matais, sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago ele fala de alguém que batalha, ele luta, ele guerreia, ele se esforça, ele é corajoso, ele empreende, ele cobiça, ele quer, mas ele não alcança nada. E Tiago fecha esse texto dizendo, porque você só quer isso para gastar nos vossos deleites. Você vê que Tiago não disse nos deleites. Não tem problema em você ter algo que alegre a sua vida e o seu coração. Tiago não está dizendo isso. Eu teria dito, você não conquista nada porque você quer só se deleitar. Você quer se alegrar. Todo milagre, toda a bênção de Deus nos alegra. Sim ou não? Sim. É bom entrar num carro novo? Sim ou não? Quando você sente aquele cheiro do carro novo, é um negócio que enche o teu coração de alegria. Vou dizer, deve ter um mistério nisso aí. É bom demais. Quando você vai com a sua família comer num lugar legal, é bom ou não é? Sim, pode me convidar no final do culto. Deixa Deus te usar, meu irmão. Mas o que o Tiago está dizendo é que quando você luta, guerreia e batalha simplesmente para o seu deleite, o vosso, é o seu, ninguém mais tem parte. É algo que diz respeito só a você. Você não alcança, não é se alcança pouco. Tiago declara, nada podeis alcançar. Quando Cristo disse, vocês são a igreja, vocês são aqueles que têm o Espírito Santo, vocês são aqueles que receberam toda a autoridade sobre a terra, vocês são a noiva de Cristo. A Bíblia diz, a menina dos olhos de Deus. Filhos, vocês, quando falarem com Deus, sempre digam Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso está toda no plural. Eu sei que é quase redundante, porque eu ministro muito sobre isso. Mas uma das maiores tentações é nós vamos orar e a gente fala com o Pai meu. Como é difícil. Mesmo entendendo esse conceito, a gente vai orar e por muitas vezes nós nos pegamos ali falando sobre
coisas que só nos beneficiam. É o que eu quero, é o que eu me alegro, é a minha conta, é as minhas despesas, é o meu casamento, é o meu. Mas Cristo nos ensina que a conexão que Ele veio trazer para cada um de nós em Deus é através da comunidade, da comunhão, do nosso. Deus, Ele já tinha um time. E todas as vezes que nós pensamos a igreja como um time, ela não funciona. Deus já tinha um time excelente, um time vencedor, um time de anjos. Deus plantou o homem na terra para estabelecer na terra uma família. Ninguém é uma família de uma pessoa só. Cristo, Ele não foi apedrejado por acreditar em Deus. Cristo não foi apedrejado por pregar um evangelho diferente do que os judeus pregavam. Cristo foi apedrejado e Ele fugiu. Foi perseguido e Ele fugiu. Até que Ele foi crucificado naquela cruz, porque Ele ficava o tempo inteiro chamando Deus de Pai. Tentaram apedrejar, tentaram jogar Ele de cima de um precipício. Por várias vezes, quando Cristo se relacionava com Deus como um pai de muitos irmãos, ali havia o perigo. Porque Satanás, ele sempre vai se manifestar, ele vai perseguir, ele vai confrontar aquilo que funciona. Enquanto a sua oração está errada, não tem por que haver alguma manifestação no mundo espiritual contra a sua vida. Enquanto aquilo que nós fazemos, Tiago declara, nada pode alcançar. Não há retaliação, não há perseguição, não há afronta, não há opressão sobre nós. Mas todas as vezes que Cristo manifestava essa revelação, havia uma movimentação espiritual contrária à vida dele. E o isolamento não é só o fato de nós estarmos absolutamente sozinhos. A maior crise de isolamento que nós vivemos hoje, as pessoas, elas fazem parte de uma comunidade, ainda se sentem sozinhas. Ela está ali no meio de dezenas, de centenas, às vezes de milhares de pessoas, e ela continua se sentindo sozinha. Eu digo que é a crise de Elias, porque Elias, ele foi falar com Deus, dizendo, Deus, só tem eu, não tem mais ninguém. Só eu sou homem de Deus, eu tenho que resolver sozinho, ninguém é bom o suficiente. Não há mais nenhum homem de Deus em Israel. E Deus declara, amigão, não é bem assim. Existem 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Satanás. Existem 7.000 pessoas que são meu povo. Existem 7.000 pessoas que são tão crentes como você. Elias não conseguia se conectar, ele não conseguia ver. É nesse momento que Elias, ele é retirado daquela posição ministerial. Porque quando nós não conseguimos mais nos conectar com as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado, o evangelho, ele não funciona como deveria funcionar. Quer ver? A Bíblia fala que existem 2 processos em relação ao pecado: perdão e cura. O que tem a ver pecado com cura? A Bíblia diz que a sua carne, ela está enferma. Você tem uma enfermidade na sua carne. A sua natureza, ela é pecaminosa, uma tendência natural de eu e você pecarmos. Nosso pensamento é ruim, o nosso impulso é ruim. E a Bíblia fala sobre esses 2 processos, onde nós pecamos. E nós dizemos, Deus, me perdoa porque eu menti. E em Cristo Jesus, Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. Amém? Mas Tiago, vê que Tiago é um homem versado nesse negócio da comunhão, da unidade. Tiago, ele vai declarar que se eu não apenas pedir perdão para Deus do meu pecado, mas eu chego para alguém, eu digo, olha, eu menti, eu tenho um problema. Quando o negócio aperta, eu minto. Eu invento uma desculpa esfarrapada, eu digo que eu fiz o que eu não fiz. Eu não me sinto pressionado ou constrangido, meu primeiro impulso é mentir.
Eu preciso que você ore por mim, porque eu nunca mais quero passar por isso na minha vida. Tiago declara que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros e nós oramos por esses pecados, uma cura é liberada sobre as nossas vidas. Uma cura, não perdão. Perdão é com Deus, em Cristo Jesus. Mas essa conexão tem o poder de liberar uma cura de forma que, se eu estou curado daquele pecado, eu não cometo ele novamente. Qualquer semelhança não é uma mera coincidência. Muitos cristãos, eles confessam os mesmos pecados há anos. Há anos, é a mesma coisa. Ele fica até constrangido. Eu sou crente, eu sei como é. A gente fica constrangido, dizer, Deus, sou eu de novo. O Senhor já conhece o procedimento. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a 10ª, não é a 100ª. Essa é a 1000ª vez que eu estou aqui com essa cara de pau, dizendo que eu fiz a mesma coisa, do mesmo jeito. Eu me sinto mal da mesma forma, mas eu estou aqui de novo. E a gente fica aquelas coisas, eu nunca mais vou fazer. Bom, passa 2 dias, faz a mesma coisa de novo. Coisas que nos acompanham há anos. Porque nós temos muita dificuldade de confessar o pecado para alguém. O que a pessoa vai pensar? Olha, se for uma pessoa de Deus, e Tiago disse para a gente fazer isso entre irmãos, ela não vai pensar nada. É um grande risco de ela olhar para você e falar, rapaz, eu estou passando pela mesma coisa. Então, enquanto eu oro por você, você ora por mim, nós vamos resolver os nossos problemas juntos. Essa experiência de cura, ela só pode ser manifesta dessa forma. A maior tentação que Cristo teve no deserto foi viver aquela experiência sobrenatural sozinho. A Bíblia declara, salvai-vos. A Bíblia declara, enchei-vos. Há um poder que opera em nossas vidas quando nós vivemos em comunhão. Segundo ponto. Lá no capítulo 4 ainda, no versículo 5, a Bíblia declara, então o diabo o transportou à cidade santa, e colocando-o sobre o pináculo do templo, disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, seu Deus. A segunda tentação na vida de um cristão é a irresponsabilidade. Nós vivemos hoje o resultado da geração de cristãos mais irresponsável que já pisou sobre a face da terra. De forma que o que se entende hoje na igreja por milagre de cura, acontece pela mão de um fulano de tal lá que vende, vai vender alguma coisa, um copo d'água, ou os grãos de feijão, ou uma camisa, enfim, ele vai vender alguma coisa para você lá, para você receber a sua cura. Acontece através de princípios distorcidos, de coisas que brincam com a nossa inteligência. Milagres que são apresentados lá num programa de televisão, como se fosse um programa de auditório. Coisas que quando alguém é curado, tem que dar logo um microfone na mão da pessoa, porque parece tão raro uma manifestação dessa, que a pessoa tem que contar como que aquilo aconteceu. Mas a Bíblia afirma que sinais, milagres, maravilhas e prodígios nos perseguiriam, nos alcançariam. São coisas que seguem aquele que tem a vida correta diante do Senhor. Aquele que tem uma vida reta, é inevitável que ele tenha uma vida de milagres. É natural isso. Mas a irresponsabilidade, ela nos rouba. Quando Satanás se manifesta para Cristo, a proposta dele é, sobe no telhado da igreja e pula, para ver se Deus não envia um anjo para te livrar da morte.
Pois grande parte dos cristãos hoje se privaram de uma cura divina, porque ele quer ser curado de uma enfermidade que ele está causando propositadamente. É proposital, é intencional. Ele diz assim, crente não bebe, mas o que come, ele só come porcaria. E quando vem os sintomas, ele pede para Deus livrar ele da morte. Ele intencionalmente, ele empreende coisas ilegais. Ele empreende coisas, se não são ilegais, são imorais. E quando ele sofre o dano nas suas finanças, ele pede que Deus o venha socorrer imediatamente por causa daqueles problemas. Ele gasta dinheiro no que não deve. Ele não ajuda ninguém, ele se corrompe por qualquer coisa. E ele pede que Deus o venha socorrer naquele momento. Ele pede para Deus salvar um casamento que ele destrói todos os dias. Ele pede para Deus se manifestar, mas ele não ora. Ele pede para ser honrado na igreja, mas ele não congrega direito. Ele quer ter uma vida santa, mas ele não jejua. Não tentarás o Senhor, seu Deus. Deus, ele não quebra princípio. Não existem atalhos para nós alcançarmos a vida de Cristo. Tem que ser através dele. Deus, ele se fez homem e habitou conosco durante 33 anos para nos mostrar como nós deveríamos viver nessa terra. Para nos mostrar qual deveria ser o nosso procedimento. Gálatas 6,7 declara, de Deus não se zomba, semeou, colheu. De Deus não se zomba. Como é que você zomba de Deus? Não é contando uma piada suja. Como é que você zomba de Deus? Não é tirando um sarro da cara dele. Você zomba de Deus todas as vezes que você semeia algo e você ora para Deus te dar uma colheita diferente. Faça uma experiência, plante uma laranja e comece a orar para nascer uma melancia. Mesmo com fé que eu sei que você tem no seu coração. Alguém acha que isso vai dar certo? Sim ou não? Sim ou não? Você está em dúvida, faça. Não precisa ser uma laranja. Planta um feijão no algodão lá, sabe aquela experiência? Planta um feijão no algodão e ora todo dia para nascer milho. Depois você me diz como é que foi essa experiência. É a mesma lógica de você semeia a ira e quer colher paz. Você semeia morte e quer colher vida. Você semeia para o divórcio, mas quer colher um bom casamento. É a mesma lógica. A irresponsabilidade, ela dissipa a glória de Deus nas nossas vidas e ela nos derrota diante das tentações. Por muitas vezes o diabo não precisa enviar demônio, não, ele envia só um prato de comida. Glutonaria é algo que se fala muito pouco na igreja, mas talvez seja o pecado mais comum em nosso meio. E não é só a questão de comer muito, é uma questão de consciência. Cada um tem o seu metabolismo, cada um tem a sua atividade física, cada um sabe quanto pesa, enfim. Qual que é o problema da glutonaria? Eu sei que eu não podia tomar coca. Mas ele já fala e vai tomando, né? Mas se você sabe que você não pode, porque você tem um problema de saúde, eu não deveria comer mais, mas vou comer só mais um pouquinho. Eu não deveria estar comendo isso. Eu sei o que eu deveria comprar no mercado, mas eu volto com um monte de coisas que eu não deveria. Você, a sua consciência, já manifesta o quanto tem caído em tentação. A irresponsabilidade, ela nos derrota no mundo espiritual. A Bíblia declara que eu tenho que amar o próximo como eu me amo. Aí você vê a dificuldade, muitas vezes, de socorrermos as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente não faz nem o bem para nós, como é que a gente vai fazer o bem para alguém? Eu nem me amo, como é que eu vou amar alguém? Eu nem me cuido, como é que eu vou cuidar de alguém? É fundamental prevalecer contra as tentações que estão ao nosso redor todos os dias.
Essa semana eu estava vendo nas redes sociais, que agora inundou, né, as redes sociais agora com a questão de antifrágil. Não sei se alguém já viu isso. Eles descobriram por que o coach não funciona. Descobriram, isso é importante. Porque ele trabalhava muito com resiliência. O que é resiliência? Continua. Não funcionava. Aí o que eles descobriram? Que o problema era esse. Agora o negócio é ser antifrágil. O que é antifrágil? Você não só tem que insistir, mas cada vez você tem que ir mais forte. Cada vez você tem que bater mais forte. Então, se você bateu na porta, na próxima você chuta. Se você chutou, na outra você tenta derrubar. Cada vez na vida você vai mais forte. Aí eu vejo, porque tem gente que nunca vai crescer na vida. Porque a Bíblia declara que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas o cara está lá, batendo cada vez mais forte. Cada vez ele é mais irresponsável, cada vez ele é mais iracundo. Cada vez ele é mais teimoso. E a Bíblia afirma que Deus não resiste a um coração quebrantado. A possibilidade de um cidadão dele dar certo aqui dentro é zero. Talvez lá fora o diabo dê dinheiro para ele, mas a possibilidade do cidadão desse dar certo aqui no reino de Deus é zero. É zero. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se der certo, a glória de Deus. Pergunta, quando o homem de Deus estava lá, dentro da barriga daquele peixe, por ser teimoso, se adiantava ele ser mais teimoso ainda. Pergunta se existe livre-arbítrio ou teimosia para as coisas de Deus. Isso é para as nossas coisas. Diante de Deus existe quebrantamento. A Bíblia afirma, a terrível coisa é você travar uma batalha com Deus. Porque certamente você vai perder essa batalha. Qual irresponsabilidade que nós temos cometido, que muitas vezes tem nos impedido de seguir em frente. Tem nos impedido de prosperar, tem nos impedido de crescer. Quando Jesus estava almoçando com o Zaqueu, e Zaqueu naquele momento ele se conscientiza que as coisas não davam certo na vida dele, porque ele passou a vida inteira passando a perna em todo mundo. E o raciocínio de Zaqueu é Jesus. Todas as pessoas que eu prejudiquei, eu vou restituir, se precisar dar 4 vezes mais do que eu tirei da pessoa, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele não queria mais prosperar daquele jeito, insistir naquilo. Ele se deu conta da irresponsabilidade pela qual ele estava tentando crescer. E último ponto nós vamos orar. Lá em Mateus 4, ainda no versículo 8, declara: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixa. Eis que chegaram os anjos e o serviram. A última tentação que nós passamos na nossa vida cristã, a adoração. E a adoração não é música, a adoração não é louvor. A adoração é se tornar parecido com. Se tornar parecido com. O diabo não falou, então tá, Jesus, canta uma música para mim. Canta uma música para mim, e aí eu vou te entregar todo o reino. Ah lá, Jesus, bate umas palmas para mim então, e aí eu te entrego toda a terra. Não, o diabo falou: se você prostrado me adorar, desejar ser quem eu sou, se você for como eu sou, eu te entrego tudo. O forte nessa tentação é que havia uma promessa que o reino de Cristo seria estabelecido sobre a face da terra, mas com um alto preço. Com um preço de morte e um preço de cruz. O diabo disse: não, eu te dou um atalho. Você vai chegar no mesmo lugar que Deus disse que você ia chegar. Só que sem esse negócio de sofrer, sem cruz, sem ter que fazer discípulo, sem ter que morrer
pelos pecados de todo mundo. Eu vou te dar a mesma coisa. Você só precisa ser como eu sou. Se houvesse uma forma de nós crescermos financeiramente, profissionalmente, ministerialmente, na sociedade, na nossa casa, na nossa família, se houvesse uma forma de nós crescermos e prosperarmos e nos tornássemos pessoas bem-sucedidas nessa vida, mas o preço disso é que nós só não fôssemos como Deus ou como Jesus. Não seria tentador? Eu não vou dizer nem não seria. Não é tentador. A adoração é uma das coisas que mais tem afligido derrota para os cristãos hoje. Porque ele cresce, ele recebe um título, ele atrai multidões, ele canta músicas maravilhosas, ele prega coisas muito legais. O único problema é que ele não tem nada a ver com Jesus, é só isso. Mas é legal. A gente ri, a gente chora, a gente dança, a gente aplaude. Traz um entretenimento. A gente fica entretido com aquilo. O único problema é que ninguém parou para pensar por que aquele pastor não tem nada a ver com Jesus. Por que aquele músico não tem nada a ver com Jesus. Aí a gente se depara com a geração que a gente tem hoje. De pastores e cantores adúlteros que fazem filho com fã. Já é ruim ter fã, né? Ainda faz filho com fã fora do casamento. Cobra uma fortuna para pregar nos lugares. Em tudo ele está vendendo algo, comercializando. Sempre tem alguma coisa que no final ele diz, não, mas entenda bem. Não é por causa do dinheiro, isso vai ser bênção para a sua vida. Mas ele vai lá e pede dinheiro. Ele vai lá e vai vender algum curso, vai vender algum seminário. Ele vai se aproveitar daquilo de alguma forma. É errado, está além de ser certo ou errado. Não é minha função, nem sua função tá vendo se é certo ou errado. Mas se é diferente de Cristo, não me interessa. Não me diga que a música é boa, não me diga que é legal, não me diga que me faça rir ou chorar. É diferente de Cristo, não me interessa. Ah, mas como é que chegou aonde chegou? Não sei, de repente ele falhou nessa tentação aqui, porque chegaria onde Cristo deveria chegar também. Mas a finalidade de quem Jesus Cristo seria completamente diferente. Sabe o que acontece hoje? A gente chama o Zezinho para fazer um seminário financeiro da igreja, porque o Zezinho, assim, ele é próspero, e o Zezinho, próspero financeiramente, o Zezinho, ele tem um esquema para implantar no teu subconsciente os princípios de crescimento. Aí o cara conta testemunho, o cara fala um monte de coisa, o cara diz como é que acontece, como é que mobiliza o dízimo e a oferta no mundo espiritual, o cara fica lá 3 dias, 72 horas, te cercando por todos os lados, para você dar o seu dízimo e a sua oferta. Mas a questão é, Jesus dizimava e ofertava? Mas daí o cara precisa te convencer. E geralmente o cara nem fala sobre Jesus, o cara fala sobre vários princípios de várias formas, uma palestra muito legal. Porque se Jesus dizimava e ofertava, querido, isso devia bastar. Ninguém deveria ter que me convencer de algo que Jesus é. Jesus congregava, para mim isso basta. Jesus era santo, para mim isso basta. Porque se todas as vezes que eu quiser mudar algo na minha vida, eu preciso buscar esse algo em alguém que não tem nada a ver com Jesus, eu vou gastar minha vida inteira fazendo curso, fazendo treinamento, fazendo seminário, escutando palestras, correndo atrás de multidões, de um lado para o outro. Eu vou ter mudado a minha vida completamente. A diferença é que eu cheguei aonde eu deveria chegar, mas ainda assim eu sou absurdamente diferente de Jesus Cristo. Você não ora porque o seminário de oração foi bom, você ora porque Jesus orava. Você não canta porque a música é bom, você canta porque a Bíblia diz que Jesus cantava antes de sair para aquele jardim para ser crucificado. Jesus cantou um cântico. A questão não é onde nós estamos, a nossa classe social.
se é pobre, se é classe média, se é média alta ou se é altíssima. A questão é como você chegou onde você chegou. Porque a sinalização de Salomão para nós, no livro de Eclesiastes, é o de alguém que terminou a sua vida numa posição extremamente bem-sucedida. E a sinalização de Salomão é: não façam o que eu fiz. Porque Salomão, a Bíblia declara, ele fez alianças com todos os deuses que havia nesse mundo. Ele cultuou todos os deuses possíveis e imagináveis. E quando ele chegou lá no final, ele descobriu que tudo era vaidade. Ele não queria ganhar dinheiro em Cristo Jesus, ele só queria ganhar dinheiro. E quando ele ganhou dinheiro sem Cristo, ele descobriu que não valia a pena. Salomão não queria estar casado por causa de Deus, para a glória de Deus, ele só queria estar casado. E quando ele terminou a vida dele lá casado, lá com milhares de mulheres, ele diz: não vale a pena. Não vale a pena o quê? Ser casado? Não. Não vale a pena você não estar casado em Cristo. Não vale a pena você não prosperar em Cristo. Não vale a pena você orar só porque mandaram você orar, só porque a igreja está orando, só porque tem um seminário, um dia de oração. Não vale a pena você orar se você não ora porque Cristo orava. Ah, mas a nossa vida cristã vai até onde? Até a estatura do varão perfeito. Até que nós estejamos à imagem e à semelhança do nosso Senhor. Nós temos uma crise, e eu entendo porque Deus teve que dar um restart em tudo. Não tinha volta mais. Não tinha volta. Qualquer show, qualquer estádio lotado, qualquer músico que se diz gospel, qualquer pastor que faz a gente rir ou chorar, ele arrebata multidões de dentro de todos os templos e leva aonde ele estiver, pagando o que precisar pagar. Mas ninguém se atenta sobre quem são eles, sobre como está o casamento deles, a vida deles. Ninguém para pensar onde esse cara congrega. Ninguém para pensar como é o comportamento dele. Paulo declarava: me imite porque eu imito a Cristo. Como você vai reproduzir um padrão que você não conhece? E não pense que é só a palavra que é ministrada, que é semeada no nosso coração. Quando você está em um lugar, você está exposto à unção que está sobre a vida daquela pessoa. Você está exposto ao Espírito que Ele tem ministrado sobre a sua vida. Cristo declarou: você não vai mais me ver até que você diga: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós não conseguimos mais ver a Cristo hoje até que a gente diga: bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Não em nome do seu ministério, não em nome de uma moda, de uma música, de uma pregação, de um seminário, de um congresso, mas alguém que vem manifestar, representar e propagar quem Jesus Cristo é. Quem Jesus Cristo é. Você já pensou que esse evangelho ele foi feito para salvar toda a humanidade? Toda a humanidade. E se existe algo que alguém não tem acesso, é muito estranho. É muito estranho um seminário de prosperidade em que os pobres não entram. É muito estranho um congresso de louvor onde os enfermos não podem entrar, onde os necessitados não podem entrar. É muito estranho um evangelho que, se fosse propagado dessa forma, em todos os lugares do mundo, a maioria das pessoas não seriam salvas. E eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu não sei qual a tentação que você tem enfrentado, mas eu sei que o Espírito, ele levou Jesus Cristo até aquele lugar para que ele enfrentasse essa tentação. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Porque quando Jesus ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, dentro da oração do Pai Nosso estava lá: Deus, não nos deixe cair em tentação. Não é assim, Deus, que não hajam tentações. A tentação é fundamental, querido.
Paulo ele vai dizer que é no meio dessas situações que Deus consegue levantar os aprovados. E Deus consegue encontrar aqueles que estão em Cristo. A maior crise que nós enfrentamos hoje é essa situação que Cristo ele nunca teve tão às portas como hoje. Em contrapartida, a igreja nunca esteve tão em crise como ela está agora, porque a igreja entendeu que se Cristo voltar, ela não sobe. E não sobe porque não tem princípios, não sobe porque não tem culto, não sobe porque não tem louvor, não sobe porque ela não é parecida com Cristo. Mas foi concedido a cada um de nós, como noiva, nós nos adornarmos, nós melhorarmos, nós crescemos para Ele. Para Ele. A nossa vida cristã tem que ser repensada à luz de Jesus Cristo. À luz de Jesus Cristo. Talvez exista alguém aqui nesse momento, ou que está nos assistindo pela internet, e você ainda se sente só, você tem vergonha de congregar, vergonha de pedir uma oração, vergonha de frequentar um GR. Você está dizendo que quem não frequenta um GR está errado. Está errado. Nessa igreja está errado. Porque é a forma de nós promovemos essa conexão, mas eu não gosto. Mas morto não tem gosto. Você morreu, agora Cristo vive em você. Se Deus te trouxe para esse lugar, faça. Pregue, seja ministrado, ore por alguém, peça oração. Ore em concordância, gere essa conexão. Ah, mas é difícil. É difícil. Para Cristo foi difícil. Não viva isolado. Tiago declara, você não vai conseguir nada. Nada. Talvez hoje muitos entendam porque não crescem em determinadas áreas por causa de irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Gasta o que não deve, come o que não deve, fala o que não deve. Ele está consciente que ele mesmo está destruindo a vida dele, mesmo assim ele continua. Ele continua, ele continua, ele continua. Pare hoje, porque você é o templo do Espírito Santo. A Bíblia declara, é a falta de zelo pela casa do Senhor que dissipa a presença do Senhor. Esse lugar, ele só é o templo porque você está aqui. Quando a gente for embora, continua sendo só um prédio. O templo é você. Você é o lugar que recebe o Espírito Santo. Como você tem cuidado desse templo? Não seja irresponsável com as suas finanças. Não seja irresponsável com a sua saúde. Não seja irresponsável com a sua família. E eu quero orar pela sua vida de adoração. Qual foi a última vez que você fez algo e a razão disso foi só Jesus? Qual foi a última vez que você não fez algo e foi por causa só de Jesus? Coloque a mão no seu coração. E tem uma palavra com Jesus nesse momento. Se você precisa se arrepender de algo, se arrependa. Se você precisa confessar algo, confesse. Se você precisa se comprometer com algo, se comprometa. Porque ninguém pode vencer essa tentação por você. Decida hoje desfazer as obras das trevas. Fale com o Senhor nesse momento.